Olá, essa é a quarta aula do nosso curso de amigurumis. Hoje nós vamos aprender a troca de cores, vamos trabalhar com um fio sintético que tem algumas observações diferentes do fio de algodão e também vou falar sobre a transformação das receitas para obter formas diferentes. Então vamos lá! Terminamos a nossa bolinha. Espero que todos tenham conseguido fazer uma bolinha perfeita, com os pontos bem apertadinhos. Olha só, a gente não enxerga o enchimento aqui dentro, a tensão de ponto também, todos os pontinhos iguais. A minha bolinha ficou com mais ou menos 5 centímetros de diâmetro. Pode ser que a sua fique um pouquinho maior por conta da tensão do ponto. Isso depende da agulha, do fio, de como a gente tá no dia, a pressão que a gente coloca mais forte no ponto. Tem essas pequenas variações, mesmo que a mesma pessoa faça duas bolinhas em dias diferentes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre receitas e múltiplos. Se você percebeu, na nossa receita nós trabalhamos com múltiplos de 6 pontos. Eu começo a ensinar o amigurumi dessa forma porque a maior parte das receitas que vocês vão encontrar aí na internet ou em revistas são múltiplos de 6 pontos. Porém, não é difícil e não é errado encontrar receitas com múltiplos de 7 ou múltiplos de 8, múltiplos de 5, depende de quem cria a receita. O mais comum são os múltiplos de 6. Principalmente para peças que são simétricas. Aqui a gente tem uma bolinha que ela é igual em todas as medidas. Algumas receitas também não trabalham com múltiplos. Por exemplo, eu tenho aqui uma baleia. A modelagem dela não é simétrica, ela tem, olha, um formatinho diferente. Então, eu tenho mais aumentos e diminuições nesse sentido, e aqui uma grande sequência de pontos sem aumento e sem diminuição. Então, sempre a gente segue a receita para obter a modelagem. Essa daqui, olha, ela é todinha, nenhuma parte ela é simétrica. Então, é uma peça mais avançada. Quando você já tiver mais experiência, aí a gente consegue seguir as receitas e fazer peças que não são simétricas. Na nossa receita da bolinha, se vocês observarem, como eu falei, ela é múltiplo de 6 pontos. A cada carreira de aumentos, nós aumentamos 6 pontos. Então, comecei lá com 6 pontos no anel mágico. Na segunda carreira, eu tenho 12. Então, eu aumentei 6 pontos. Na próxima, 18, que é 12 mais 6. Aumentei 6 pontos novamente. Isso que é o que eu estou dizendo dos múltiplos. Porém, a gente pode começar com múltiplos de 6, depois mudar, aumentar 3 a cada carreira, para obter formas diferentes do formatinho esférico que a gente teve nessa bolinha. Com essa bolinha que nós fizemos, a gente já pode pensar em algumas peças utilizando esse formato. Por exemplo, quero fazer uma centopeia. Eu faço uma bolinha de cada cor e vou costurar, e de repente na cabeça, se você quiser fazer uma bolinha um pouco maior, você vai seguir esse princípio dos múltiplos. Nós aumentamos até 30 pontos, que foram 3 pontos e um aumento. Você pode aumentar mais uma carreira, 4 pontos e um aumento. Aí, você fica com 36. E essa repetição que nós fizemos 8 carreiras sem aumentar, você faz com 36 pontos. E aí, na hora de diminuir, você começa com uma carreira de 4 pontos e uma diminuição, e aí continua, 3, 2, 1, até arrematar. Então, você vai ter uma bolinha maior, aumentando uma carreira de aumentos. E o mesmo serve para uma bolinha menor, se você quer usar essa daqui como a cabeça e bolinhas menores no corpo da centopeia, você vai aumentar até os 24 pontos, que são 2 pontos e um aumento. Aí, você faz a repetição aqui das 8 carreiras, provavelmente com menos pontos você pode fazer 6 carreiras, já vai ser suficiente. Depois, faz as diminuições, 2 pontos, uma diminuição, 1 ponto, uma diminuição. E aí, você tem uma bolinha menor. E agora, pensando em alterar essa medida, por exemplo, preciso de um ursinho segurando uma bexiga, um balão. Como que a gente vai fazer? Eu preciso aqui de um biquinho, uma ponta no trabalho. Essa parte pode continuar igual.
Então, aqui eu já comecei uma peça fazendo essa alteração. O que que eu fiz? Nada mais do que acrescentar uma carreira sem aumentos entre as carreiras que a gente fez na bolinha. Então, comecei aqui com 6 pontos baixos no anel mágico. Aqui eu também comecei, só que aí a segunda carreira, ao invés de já começar os aumentos, eu fiz uma carreira com 6 pontos, sem aumentar. Aí, fiz a carreira de 6 aumentos para ficar com 12 pontos. A mesma coisa na bolinha, só que aí eu repeti uma carreira com 12 pontos, e assim sucessivamente. Então, a cada carreira de aumentos, 1 ponto e um aumento, na próxima, não aumento nenhum. 2 pontos e um aumento, na próxima, não aumentei nenhum. Até chegar nos 30 pontos. E agora, eu posso diminuir, terminando a bolinha da mesma forma, e eu tenho um formatinho aqui de balão ou de bexiga. A mesma coisa se você precisa de uma gota. Tem muito mobile infantil, o pessoal faz a nuvem, amigurumi, e pendura as gotinhas com um fio de nylon. A mesma coisa, ó, vai sair uma gotinha aqui, ou uma coxinha, não sei. Você pode ir pensando nas formas. E você pode também fazer as diminuições intercalando com uma carreira sem diminuições. Ele vai fechar aqui um biquinho. Pode ser uma bola de futebol americano, pode ser um limão siciliano. Os formatinhos que a gente tem na natureza, a gente consegue adaptar tudo a partir da bolinha inicial. Agora, vamos falar dos tamanhos e proporções. Essa bolinha que eu fiz com o Amigo Love de algodão, fiquei com 5 centímetros de diâmetro. Mas, por exemplo, para fazer o nosso ursinho, ele fica com mais ou menos 12 centímetros de altura. Como a gente ainda está iniciante no amigurumi, você não quer alterar a receita, só que eu preciso de um ursinho maior. Como que eu posso resolver esse problema? Fazendo com um fio mais grosso, ou utilizando o fio duplo. Então, no Amigo Love, se você usar o fio duplo, você pode usar a agulha 5, 5,5. Aí, você tem que fazer uma amostrinha e testar a tensão de ponto. Então, você vai trabalhar com 2 fios ao mesmo tempo. Consequentemente, o seu ursinho vai ficar o dobro do tamanho, porque você está usando o dobro da espessura do fio. Outra solução é usar um fio que já seja mais grosso. Por exemplo, eu tenho aqui esse ursinho de Amigo Love, com a mesma receita, eu fiz esse daqui. Olha só. Mesmo ursinho, só que eu usei um fio que é bem mais grosso, o Fast Fine. Então, eu já tenho aqui um ursinho bem maior, olha só. Seguindo a mesma receita, então você não vai ter que se preocupar com cálculo, com múltiplo, quantas carreiras eu aumento, quantas carreiras eu diminuo. A mesma receitinha, você tem um ursinho maior. Obviamente, com agulha mais grossa também. Aqui pode ser a 5,5 até uma 6, talvez. Outro produto que eu recomendo muito para amigurumis é o Cisne Capadócia. Tanto o Fast Fine quanto o Capadócia, como eu falei para vocês lá na primeira aula, ele não tem uma cartela de cores muito ampla. Então, a gente tem essa restrição das cores, porém, ele é um produto muito bacana para fazer amigurumis. Eu fiz aqui uma bolinha com o Capadócia, seguindo a mesma receita, olha. Ele não chega a ficar o dobro do tamanho, mas já fica bem maior. Ficou com 7 centímetros. E nesse caso, eu inclusive eliminei uma carreira, aquelas carreiras de 30 pontos, que aqui nós repetimos por 8 vezes, aqui eu repeti por 7. Porque senão eu percebi que ele ia ficar muito comprido, não ia ficar uma bolinha bem redondinha. A mesma coisa no Amigo Love Pelúcia. Fiz a bolinha com ele, também seguindo a mesma receita, com 7 pontos de repetição. E aí, ela ficou maior do que a do Capadócia. Vou medir aqui, 9 centímetros. Então, aqui, gente, é só um exemplo do que a gente pode fazer com a mesma receita, utilizando fios diferentes ou fio duplo, para obter peças maiores ou menores. Então, agora que a gente já falou sobre múltiplos, alteração da receita, tamanho das peças, eu quero que vocês utilizem o fio Love Pelúcia
para fazer uma segunda bolinha. Observe também se você vai precisar das 8 carreiras, na parte trabalhada sem aumentos, ou, dependendo da sua tensão de ponto, de repente 6 ou 7 carreiras, como foi o meu caso, já seja o suficiente para uma bolinha redondinha. Esse fio Amigo Love Pelúcia, ele precisa de alguns cuidados especiais na hora de trabalhar. Ele é um pouquinho mais frágil do que o Amigo Love. O Amigo Love, por ser um fio de algodão e ainda mercerizado, ele é muito resistente, você pode puxar o anel mágico com muita força que ele não vai arrebentar. Você pode apertar bem os pontos, quando você desmancha, o fio fica íntegro da mesma forma. E o Amigo Love Pelúcia, ele é um pouquinho mais delicado, vocês vão perceber isso ao trabalhar. Então, eu vou começar uma bolinha aqui com vocês, passando já algumas dicas. E aí, eu quero que vocês terminem já pensando no que a gente pode transformar essa bolinha. Então, vou pegar aqui o meu novelo. E o anel mágico a gente faz da mesma forma. Dou uma laçadinha, puxo o fio para frente e finalizo com a correntinha. Aqui nessa primeira carreira, é importante que você deixe seus pontos mais soltinhos. Então, ao contrário daqui, que a gente aperta bem os pontos, no pelúcia, você pode soltar um pouquinho a sua mão e fazer o ponto um pouquinho mais solto, porque por essa característica dele ser peludinho, um efeito de camurça, se você aperta muito, você não consegue deslizar o fio por dentro do anel mágico. Então, já fiz aqui os meus 6 pontos, bem soltinho, puxo com cuidado. Se você puxar com força, olha só, ele arrebenta. Essa pontinha que nós temos aqui, olha, ela vai soltar uns pedacinhos de fio se você não queimar a ponta. Então, eu recomendo que você, quando cortar esse fio, queime a pontinha com um isqueiro ou com uma vela, porque como ele é um fio sintético, é um plástico, ele vai derreter esse pedacinho e vai selar a ponta para não soltar mais. Então, terminado aqui os 6 pontos baixos, vou colocar um fio de marcação da mesma forma, pode ser o próprio Amigo Love, e vamos trabalhar a mesma receita. Então, no primeiro ponto, faço 2 pontos baixos, essa carreira toda de aumentos, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto. Perceba também que é um pouquinho mais difícil de enxergar as alças dos pontos, por isso que eu falei para fazer primeiro a bolinha com o Amigo Love tradicional. Esse fio, ele tem algumas vantagens em relação ao Amigo Love, e o Amigo Love tem outras vantagens, que são características da matéria-prima utilizada. Por exemplo, para costurar as partes do nosso ursinho, no Amigo Love Pelúcia é muito mais fácil, você vai costurar e a costura já fica meio que mesclada no meio da peça. No Amigo Love de algodão, a gente tem que ter mais cuidado com as costuras para os pontos não aparecerem. Porém, na hora de fazer o crochê, o Amigo Love Pelúcia, algumas pessoas têm dificuldade em enxergar os pontos e as carreiras também. Então, aqui terminei a carreira, vamos para a terceira carreira, um ponto e um aumento. Então, você vai seguir a mesma receitinha. Se você quiser, você pode voltar no vídeo anterior, fazer a mesma sequência, o mesmo tipo de arremate, porém com a agulha de tapeçaria mais grossa, coloque o enchimento da mesma forma e observe quais as dificuldades que você tem com o Amigo Love Pelúcia em relação ao Amigo Love tradicional. Aqui eu já dei início na minha bolinha com a primeira cor. Lembrando que aquela sequência de 8 carreiras sem aumentos, no Amigo Love Pelúcia, vamos fazer apenas 7. Então, cheguei na terceira, a quarta carreira eu vou ensinar a troca de cores para vocês praticarem bastante ao longo desta carreira. E depois a gente continua a outra metade da bolinha com a segunda cor. Essa troca de cores serve tanto para quando o fio acaba e você precisa emendar um outro fio da mesma cor, ou quando a gente quer fazer uma roupinha na própria peça, não é uma roupinha que ela está vestindo. No próprio trabalho,
eu troco a cor e continuo trabalhando como se fosse a roupinha. E também para fazer listras, como é o caso dessa abelhinha. Eu fiz aqui 2 carreiras em cada cor. Então, é para isso que a gente faz essa técnica da troca de cores. Vamos começar aqui da forma mais simples. Eu introduzo a agulha, laço a cor que eu estou trabalhando, e aí eu termino o meu ponto com a segunda cor. Então, a segunda laçada do meu ponto baixo, eu pego a segunda cor. Faço um ponto na nova cor. E aí, por exemplo, se eu fosse trocar definitivamente, era só eu continuar trabalhando para a formação de listras ou do corpinho. Note que aqui forma-se um degrau na troca, porque a gente trabalha em carreiras em espiral, então não tem aquele fechamento e a subida. Para evitar esse degrau, eu faço o primeiro ponto, ao invés de fazer o ponto baixo, eu faço ponto baixíssimo. Então, eu só introduzo a agulha, laço o fio e já tiro por dentro da laçada. E aí, os próximos pontos, eu faço ponto baixo e ele diminui esse degrau na troca de cores. Existem outras técnicas mais avançadas que a gente não vai abordar aqui nesse curso para fazer a troca de cor mais imperceptível ainda, mas isso requer um pouco mais de prática. Nessa carreira, a minha sugestão é que vocês façam um ponto de cada cor. Então, vamos trocar a cada ponto para que vocês pratiquem bastante essa troca. Então, eu vou fazer o início do primeiro ponto marrom e laço aqui por trás o ponto com o fio branco. O fio marrom, eu passo por dentro do meu ponto. Começo o ponto em branco, termino com o marrom. A mesma coisa, escondo o fio branco por dentro do ponto marrom, termino com branco. E vou cruzando a cada ponto. Você pode fazer de 1 em 1 ou de 2 em 2. Para fazer de 2 em 2, você conclui o primeiro ponto, inicia o segundo e no último, na última laçada, pego a nova cor. Concluo um ponto, laço o segundo e finalizo com a nova cor. Então, vamos fazer toda essa carreira. Eu vou fazer com 1 e 1 ponto. Lembrando sempre de passar o fio que não está sendo trabalhado por dentro. Essa técnica a gente chama de fio conduzido. Laço marrom, termino com branco, escondo o marrom por dentro do próximo ponto. Os 2 fios aqui, é normal, eles vão se enrolando e a gente vai soltando aos poucos para não formar nós. Laço um, termino com o outro. Para fazer a troca de cores simples, aqui é porque a gente está treinando bem esse processo de trocar as cores. A gente faria essa troca somente ali no primeiro ponto, e aí já poderia continuar com a cor marrom. Então, vou fazer aqui toda a volta e depois continuar somente com o fio marrom. O primeiro ponto da carreira foi em branco, então, o último será em marrom. Lembrando de passar o fio branco aqui por dentro. E aí, eu terminei a carreira.
passo o meu fio de marcação, e aí eu continuo passando esse fiozinho branco que eu já cortei, por mais 3 ou 4 pontos, e aí já faço o arremate dele. E agora eu vou trabalhar mais 3 carreiras sem aumentar, com a cor marrom, e sigo a receita com as diminuições na sequência. Fazendo a troca de cores com o fio conduzido desta forma, aqui no avesso eles ficam todos arrematadinhos, não fica aquele monte de alças de fios. Aqui não teria problema, porque é uma peça que será preenchida, mas, por exemplo, se você for fazer uma peça que não tenha preenchimento, o avesso vai ficar mais bem acabado. Então, vou continuar aqui as 3 carreiras sem aumentar. Terminei as 7 carreiras, sendo 3 na cor branca, uma intercalando as cores e mais 3 na cor marrom. E aí, eu sigo a receita da bolinha a partir daqui, que serão 3 pontos e uma diminuição em toda essa carreira. Na próxima, 2 pontos e uma diminuição. E na próxima, 1 ponto e uma diminuição. E fazemos o arremate com a agulha de tapeçaria na última carreira. Se você tiver dúvida, é só voltar na outra aula, onde eu ensinei a bolinha com Amigo Love, que será a mesma sequência. Por hoje é só, faça sua bolinha, pratique a troca de cores e nos vemos na próxima aula.